Olá, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Igreja ADBlu, Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje é um dia muito especial, nós vamos concluir a nossa lição. Com braços de ferros a gente veio até a fim, eu, mais todos vocês juntos, até aqui. E eu convido você, se você chegou até aqui comigo, ou se você está abrindo esse vídeo esporadicamente, convido você a rever todo o material, porque isso fortalece o seu conhecimento, isso agrega o seu conhecimento. Não lembrando que se chegamos até aqui, por mais que esse seja o último capítulo da Bíblia, e já se passaram todos os eventos, nós vamos fazer aqui uma revisãozinha, porque esse capítulo não deixa de ser a conclusão do livro, ok? Então eu convido você, porque uma aula, ela vai esclarecendo melhor a outra até que a gente chegue aqui e a gente entenda por que essas palavras estão aqui onde estão. No fim do fim, não é isso? Mas antes de qualquer coisa, nós vamos, eu, juntamente com você que está comigo, nós vamos fechar os nossos olhos agora e antes de qualquer coisa nós vamos fazer uma oração. Porque nós não estamos ensinando qualquer coisa, nós estamos ensinando a palavra de Deus. E por isso nós temos que entrar numa sala de aula, nós temos que entrar diante da presença de Deus por meio da sua palavra, que é Deus falando conosco com temor e tremor. Então feche os seus olhos e vamos fazer uma oração bem rapidinho, mas é para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Querido Deus e amado Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui. Podemos aprender mais da sua palavra, que é infinita, que não termina por aqui, mas que abriu os nossos olhos. Santo Espírito, se conosco diante das aulas, dos alunos, de todas as pessoas, Senhor. Torna cativo todo entendimento contrário a estas palavras, Senhor. Que essas palavras sejam liberdade, que sejam fruto de esperança, não só para os nossos alunos, mas para nós também. E como nós vamos aprender hoje, ó Pai, que nós possamos pegar a sua palavra e guardar no nosso coração, para que nós não pecamos contra Ti. Amém e amém. Muito bem, hoje a gente vai então entrar na última aula da lição, uma mensagem de esperança, né? E conforme as outras aulas foram se passando, eu acabei dizendo que nós iríamos fazer uma didática diferente hoje. Mas nós vamos fazer uma didática diferente hoje, que não se afasta nem um pouquinho das outras aulas, mas você que já está comigo há bastante tempo, ou algumas outras aulas, sabe que o material que eu mais gosto de usar, e não fujo desse material, é a própria Bíblia. É a própria Bíblia, porque esse é um material que todos têm, aliás, todos devem ter em mãos. Então, se você tem de posse a Bíblia aí comigo, abra sua Bíblia. Ainda mais que nossa turma é juvenis, é comum ter uma Bíblia no celular, mas todo mundo tem de posse de mão uma Bíblia, ok? Então, antes de qualquer coisa, nós vamos hoje especialmente ilustrar a nossa Bíblia. Nós vamos ver por que essas palavras estão onde estão, tá? Então, se você tem de posse a lição, você pode acompanhar comigo. Se você, que está me olhando esporadicamente, não é um professor, não tem de posse uma lição, não tem problema. Você tem a sua Bíblia em mãos, como eu falei, e tudo o que está aqui está na Bíblia, né? Nós vamos ler o que está aqui, está na Bíblia. Não dá para ver, mas a minha Bíblia está toda riscada, minha lição, e eu vou pedir para decorrer da aula, se você quiser rabiscar também a sua lição e passar isso para os seus alunos, porque eu sei que nessa idade a gente gosta muito de sublinhar, de passar, né? E, enfim, eu sempre tenho de posse uma régua, porque eu gosto de tudo muito retinho. Então, fique à vontade. A didática que eu vou passar hoje para vocês é a seguinte: nós vamos ler, então, a leitura em classe. Eu peço que você leia antes de começar a aula e depois das orações, você leia. Então, né, se você quiser dar um verso para cada um, ou você mesmo ler, professor, sinta-se à vontade. Isso é por sua conta, tá? E então, por quê? Eu
preciso, não só quero, mas eu preciso que você entenda o que está escrito aqui, né? O que João quis dizer aqui, através do anjo enviado por Deus e todas essas visões e tudo mais, né? Perceba que nós só vamos... eu acrescentei até um verso a mais essa leitura em classe, que é o verso 15, que não está aqui na lição. Tá? Nós vamos comentar bem pouquinho sobre ele, para não dar continuidade. Mas, se você quiser ler em casa até o último capítulo, que eu acho muito importante, que até mesmo a bênção final, né, depois do verso 20, você é super bem-vindo, tá? Leia até o verso 20 no final, ok? Até a bênção final, que ela vai te dar uma clareza, tá? Por mais que aqui nas conclusões aqui fale sobre algumas outras coisas, mas são conclusões do que nós já vimos, como eu falei, para nós entendermos isso aqui, precisamos ter clareza de aula em aula, né? Até chegarmos aqui, ok? Então vamos lá, vamos ler comigo, juntamente com você. E se você não tem lição, tem de posse a Bíblia, você pode fazer igual. Até porque aqui é o que está na Bíblia, só que a minha Bíblia aqui, ela é uma versão mais antiguinha e essa aqui é uma versão mais nova, mas as duas comentam a mesma coisa que a palavra de Deus, ok? Então vamos comigo lá, Apocalipse 22, 6 ao 14. Nós vamos ler, vamos comentar hoje versículo por versículo, ok? Para dar uma expansão aqui na nossa mente, muito bem. Para quê? Porque quando você for ler todos os subsídios que tem aqui, você pode entender com uma clareza muito melhor e por conta própria você pode tirar suas próprias conclusões. Então, a partir aqui na nossa leitura em classe, do entendimento do que está escrito mesmo aqui na Palavra de Deus, você pode declinar suas ideias aí para cada subsídio e montar os seus subsídios conforme aquilo que nós aprendemos hoje, ok? Vamos lá então, muito bem. Apocalipse 22, do 6... Eu vou ler até o 15 com vocês, mas perceba que na lição é até 14. Mas se eu não ler o 15 e não der uma comentadinha, o 14 vai ficar incompleto. Muito bem? Vamos lá então. E disse-me ainda, como fala uma outra tradução. A minha Bíblia vai falar assim, tá? E disse-me ainda. Mas a nossa lição diz, e disse-me. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão, ou em breve devem acontecer, como fala em algumas traduções. Versículo 7. Eis que presto venho, ou eis que venho sem demora, em algumas traduções. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que livro? A Bíblia, né? Mais específico, o rolo ali do Apocalipse, mas está falando da Bíblia inteira, tá? Guarda as profecias deste livro. E eu, João, sou aquele que viu e ouviu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me, lá no verso 9, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Ora, adora a Deus. Ok? Verso 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós já falamos sobre galardões, e nós já falamos sobre a obra, ok? Eu, o Deus, sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e eu sou o último, ou derradeiro, o fim. Bem-aventurado, verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 15, que não está aqui na lição. Acompanhem de posse de uma Bíblia, se você tiver. Amém? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Algumas versões vão falar os hipócritas, ok? Continuando, eu vou ler até o verso 17 com você. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Está falando das igrejas da Ásia, ok? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Muito bem. Olha só, já aqui no verso 6 da lição, nós já vamos comentar aqui, ó. A primeira orientação aqui já do verso 6, a primeira orientação se encontra aqui. Então, se você já quiser sublinhar, circular o verso 6 inteiro, tá? Ou pode também, porque ele começa assim, ó. Quando ele diz, essa orientação começa, disse-me ainda, ou seja, o Senhor falou com João, né? O Senhor falou com João ali. Essa última instrução do Senhor para a igreja tem a ver com a confiabilidade, né, da palavra que foi revelada aqui. Né? As palavras que estão registradas neste livro, elas são fiéis. O sentido aqui a palavra correta é fidedigno, né? São fiéis e dignas, ok? É o sentido verdadeiro aqui desse verso, né? Porque elas não se originaram em homens, né? Mas sendo reveladas por Deus através dos anjos, né? E como o texto fala aqui, ó, o Deus, né, dos espíritos dos profetas, né? E aqui uma lembrança como Deus fala em todos os tempos, em todas as épocas, né? Então, quando a sua palavra foi registrada, né, quando a sua palavra virou normativa, canônica, nós temos essa percepção que Deus é quem fala através dos profetas, né? E somente, gente, somente a palavra de Deus, ela é reconhecida, né, como sendo a palavra de Deus, né? Ela é completa, não se tira nada, não se coloca nada, fiel, digna e completa, né? Então aqui, nesse primeiro instante do verso 6, nós temos então a fé na prática, né? Já começamos aí, fé e prática. Se você quiser colocar ali, porque antes de qualquer coisa, essa última lição, assim como qualquer outra lição, ela precisa ser prática. Ela precisa ser algo que nós aprendemos no domingo, mas que nós, na segunda-feira, na nossa vida diária, né, nessa trivialidade toda, no nosso trabalho, na nossa escola, se você está me ouvindo, está numa faculdade, não importa. No nosso dia a dia, no nosso lar, ela tem que ser uma verdade prática, algo que está em nós, né? Virou prática, está em nós. Então é isso que nós vamos aprender hoje, como colocar tudo isso aqui na prática, tudo que nós aprendemos. Perceba antes de qualquer coisa e antes que eu me esqueça, que você tem que deixar muito claro que para algumas pessoas, principalmente para os alunos dessa idade, né, que nós vamos dar aula, e até para todas as idades, o Apocalipse é como se fosse eventos horrorosos, catastróficos, né? Enfim, são eventos horrorosos, um evento de horror. E não é assim. Para o crente, especialmente para o crente, Apocalipse deve ser uma mensagem de esperança. Deve ser uma mensagem de esperança. Se você ainda não conseguiu entender que esses eventos são para a igreja, nós, nessa última instância, vamos fazer uma conclusão final sobre todos esses eventos, desde o capítulo 1 até agora. Ali no verso 7,
está escrito assim, dando continuidade: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Né? E aqui nós podemos sublinhar aqui já algumas coisas. No verso 7, se você quiser pegar uma caneta, um lápis, um marca-texto, não sei, até para você saber que isso existe, que isso está na Bíblia, né, que se encontra aqui, você pode marcar, ok? Vamos lá, ó. Eis que venho sem demora. Essa é uma parte desse versículo. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. As bem-aventuranças aqui é outra parte, né? Agora, guardar. Essa palavra, você circula a palavra, não sublinhe, circule a palavra guardar. Por quê? Essa palavra aqui não está no sentido que a gente conhece de guardar, né? Nós falamos em guardar, eu vou guardar este copo na geladeira, eu vou guardar no armário, eu vou guardar no guarda-roupa, né? A gente fala em guardar no sentido de esconder, mas aqui é tipo um hebraísmo, não está falando de guardar e esconder. Aqui, quando fala em guardar, está falando de guardar no coração. É diferente. Então, nós vamos meditar sobre isso aqui agora. Lembrando que cada uma disso aqui são verdades práticas, hein? Para os seus alunos nas suas aulas, né? E para a vida. Então, vamos lá. Ó, eis que venho sem demora e bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro, tá? Então, aqui em segundo lugar, na lição, o Senhor, Deus, está dizendo que essa palavra deve ser guardada. Não basta a gente emoldurar a Bíblia, né? Não basta a gente emoldurar, a gente enquadrar a Bíblia numa parede. Não basta a gente colocar num pedestal, num altar, para que as pessoas reconheçam, né? Que as pessoas conheçam a sua importância. Não. A gente não pode fazer isso com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela não tem que estar diante de nós em algum lugar. A palavra de Deus tem que estar em nós. Por quê? Para que ela seja lâmpada, né? Para que ela seja luz, ok? Então, é muito como fala o Salmo 119, aqui nesse texto, né? O Salmo 119 vai nos remeter a uma pergunta bem importante, né? Porque o Salmo 119 é gigante, né? Mas vai dizer assim: vou guardar a sua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Entende? Então está guardado aonde? A Bíblia está na minha estante? A Bíblia está... botei na parede? Né? Existem quadros nas minhas paredes para me lembrar as coisas? A Bíblia para mim significa aquela pessoa que lê para mim no altar, no culto? Né? Não. A palavra de Deus tem que estar em nós, e mais especificamente no nosso coração. E nós vamos entender por quê. Então guarde no seu coração para que você não peque contra Deus. E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta, e você pode fazer isso para o seu aluno e ter até uma dinâmica em sala, né? Eu botei aqui: qual o segredo de viver uma vida santa? Pergunte para os seus alunos, pergunte para si mesmo. Eu perguntei para mim mesmo, né? Qual o segredo de nós termos uma vida santa? Tudo isso aqui você pode anotar na sua lição. Minha lição está toda rabiscada já, ok? Qual o segredo de nós termos uma vida santa, né? Então, o segredo não é nós pegarmos essa palavra e jogarmos no fundo do baú do nosso coração. Eu guardei no meu coração, mas também está no fundo do baú. Não virou uma verdade. Não é isso, né? Mas é presente, né? Diante dos nossos olhos, para que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como fala o Salmo 119 também. Usando bastante aí, vamos diversificar os versículos da Bíblia. O mesmo texto vai nos falar assim, ó: bem-aventurado aquele que guarda e que pratica, ok? Que guarda na memória. Por exemplo, há um versículo, já me foge a memória, que fala assim:
e eis que subiu ao coração. Não está falando daqui, né? Porque nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram e nem subiu ao coração do homem. Está falando da memória, né? Está falando que nós não podemos imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Bom, a gente já comentou sobre esse versículo em umas aulas anteriores, quando a gente até mesmo falando sobre o novo céu e a nova terra, que é impossível a gente imaginar aquilo que Deus está preparando para nós. Foge, extrapola toda a nossa consciência humana, né? É impossível a gente conseguir imaginar aquilo que Deus tem para cada um. Mas então, não subiu ao coração do homem, é só para falar aqui da memória do homem, ok? Então, bem-aventurado é aquele que não só guarda no coração, né? Não é guardar no fundo do baú, mas é que pratica. Pratica o que está nos nossos olhos, que está à frente dos nossos olhos, né? E que guarda na memória, né? E que guia a sua vida através destes princípios, né? Me lembro que um antigo professor, ele sempre dizia a nós nas aulas, tudo aquilo que a palavra toca é aquilo que te faz viver. Aquilo que te faz viver é o que entra na sua compreensão. Aquilo que entra na sua compreensão é o que pode ser visto. E o que pode ser visto é aquilo que você é, né? Então, eu sou uma continuidade daquilo que Deus quer para mim aqui. Então, essa palavra precisa ser vista em mim, aos olhos dos outros, né? Precisa virar prática, né? Preciso viver isso. Então, esse é o sentido deste texto do verso 7, o sentido de guardar. Por quê? Porque é mais um alerta, né? Você lembra que eu pedi no começo do texto, fala assim, ó, e eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que vivem, porque eu posso vir a qualquer momento. Eu posso vir em um piscar de olhos e buscar a igreja, mas eu posso demorar 1000 anos ainda. Se lembra que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, ok? Então ele dá um alerta, eis que venho sem demora, toma cuidado, fica alerta, não dorme, né? Ele está dizendo isso aqui nesse texto, ei, presta atenção, eu venho sem demora, seja uma dessas bem-aventuranças na sua vida, viva isso, eu venho te buscar, é isso que esse verso está dizendo, ok? E aqui no verso 8, nós já encontramos uma cena que quando eu li pela primeira vez, a minha reação foi assim, hã? Será que eu li direito? Nós vamos entender o porquê dessa minha reação agora. Vamos lá. Verso 8. E eu, João, sou aquele que viu e ouviu estas coisas, né? Aqui é um diálogo já, né? Viu e ouviu essas coisas e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para o adorar. Gente, sublinha aqui, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para o adorar. Sublinhe essa parte da sua Bíblia. E aqui o verso 6 e 7 falava sobre algo, ok? Que a nossa primeira ilustração da Bíblia está no verso 6 e 7. Agora, o 8, 9 e 10 já vai ilustrar outra situação. Já outra situação. Mas nós vamos falar, então, sublinhou aí o 8, 9 e 10, faz aí um conchetes, né? Um circula. Bom, aquilo que você preferir, né? Porque a gente tem aqui outra situação já, outro alerta muito importante, ok? Aqui é algo uma cena bem pitoresca, praticamente registra algo inglório da parte de João. Nós vamos entender por quê. Lá no verso 7 ele fala, eis que venho sem demora, né? Então ele fala assim, eu, João, né, sou aquele que viu e ouviu essas coisas e prostrei-me aos pés do anjo. O que a gente pode já tirar de conclusão daqui de cara? É nós sentirmos a fragilidade do homem. Sentimos aqui, a gente tem um alerta fantástico contra a idolatria. Aqui, não se esqueça que por mais que algumas coisas aqui estejam falando dos últimos tempos antes do arrebatamento da igreja, né, vai nos orientando para o fim do fim, né, igreja, né, esse aqui é uma mensagem, nós vamos entender em outros
outros versos aqui que é falado para todo crente em toda época, todas, né? A igreja, está falando para a igreja, todo crente, toda a época, né? Desde quando ele escreveu essa carta, é recomendado para todo crente. E nós vamos ver isso um pouquinho mais ali embaixo, mas só para que você entenda melhor antes de a gente chegar lá, para que você entenda por que esse alerta à idolatria, né? Isso aqui nos ensina de uma forma que aquilo que a Bíblia repete várias vezes. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, como fala em 1 Coríntios 10. Por que a gente vai ilustrar isso? Eu não sei se... Eu me perguntei quando eu li isso, né? E prostrei-me aos pés do anjo. Eu pensei, será que João, num estande de loucura, esqueceu de tudo aquilo que estava escrito na Bíblia? Será que ele esqueceu o primeiro e o segundo mandamento da Bíblia? Quando ele se prostra aos pés do anjo, será que ele esqueceu, né, que só Deus pode ser adorado, né? Mas aqui ele está nos ensinando um alerta à idolatria e deixe isso claro para os seus alunos, e até mesmo você, professor, não está dizendo de idolatria só de outros deuses, deuses de estátuas, né, imagens, qualquer coisa que tome espaço no nosso coração e não seja Deus a ponto de ser adorado é idolatria. Pode ser o seu emprego, pode ser a sua casa, pode ser a sua posição social, pode ser aquilo que ocupa muito espaço. Nós acabamos idolatrando outras pessoas. Isso aqui é um alerta para o crente. Isso aqui é um alerta para o crente. Nós acabamos idolatrando não mais, às vezes, o Deus que está agindo através daquela pessoa para trazer uma mensagem para nós, e nós passamos a dar toda a glória para a pessoa que está à nossa frente. Então, um alerta à idolatria a pessoas, a coisas, a posições, a bens, né? A situações. Entende? Aqui é um grande alerta. Por quê? Nos últimos tempos, ou em todos os tempos, houve, né? E como nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé, como nós vamos ver lá no finzinho do fim aqui, isso aqui vai virar muito comum. Nós não já adorarmos e não enxergarmos isso, né? A gente não tem mais essa sensibilidade, talvez se perca com o tempo aqui, é o que está dizendo, né? De nós não mais adorarmos o Deus que faz grandes maravilhas, mas usar o canal que fez, né? Através de Deus usou um canal, uma pessoa, uma situação, qualquer coisa para fazer grandes maravilhas na minha e na sua vida, ou na vida da população do geral, né? E a gente acaba confundindo e adorando o canal que fez tudo isso, e não o princípio que era o Criador, né? Então, talvez a grande mensagem, segundo uma mensagem de esperança, é esse alerta contra a idolatria. Será que teve um estande de loucura aqui e se dobrou para prostrar, né? Ele se prostrou mesmo para adorar o anjo. E aqui a gente vê que até que recebeu a gama toda aqui de revelações, né? Recebeu a maior parte da revelação da Bíblia, teve um estande de loucura, aquele que se dobrou, né? Se dobrou em Jesus, né? Aquele que era o seu fiel amigo, entende? Então, até a pessoa mais correta, ela pode ter um estande de loucura aqui. Ela pode ter um estande de loucura, assim como João teve por um instante, por um segundo, por um tris. Ele acaba esquecendo do primeiro e do segundo mandamento. E aqui a gente vê como o homem é frágil. Agora, perceba, né? Guarde no coração, como já falamos ali, porque num minuto de bobeira, estande de bobeira, você segue os seus instintos e pode colocar tudo a perder. Aqui é uma conclusão do livro, e já houve outro livro que falou sobre isso. Se você já leu Hebreus também fala sobre isso, que num estande de bobeira, nós também podemos botar tudo a perder. Por isso que a gente só é qualificado para ser bom referencial no final da nossa vida. Porque você pode ser uma bênção e uma inspiração hoje,
mas você pode ser uma decepção amanhã. Porque qualquer instante de bobeira, a nossa natureza pode falar mais alto e a gente pode botar tudo a perder. É mais ou menos isso que está escrito aqui, ok? Então, guarde isso no coração. Por isso que o texto já começa aí. Se você guarda no coração, pratica e é sensível, você não tem um instante de bobeira. Agora, perceba, pode ser, né? Pode ser que até compreensível toda essa reação. Porque imagina comigo essa reação de João, né? Porque, pensa, chega o anjo, né? Pega, mostra toda essa coisa, e agora vem comigo, e agora veja isso, e agora veja isso, e agora veja aquilo, e agora isso está acontecendo, e aconteceu aquilo. Então ele recebe, né, nossa, muita revelação ali, extraordinária. Perceba que é coisas que ele nem consegue praticamente passar para frente, porque tem coisas que eram tão complexas ali, que ele fazia até comparações, que ele não tinha nem como explicar aquilo que ele viu. Ele faz muita comparação com fenômenos naturais, né? Nossa, aquilo como fortes ventos, aquilo como as fortes águas, né? E veja uma multidão vindo, cantando aleluia, e eles vêm com o som de fortes águas. Então ele fala, ele sempre faz comparações com coisas, porque ele não tem palavras para descrever aquilo que ele vê. Então pensa um anjo pegando você pela mão e dizer, agora veja isso, agora veja isso, agora veja isso. Agora veja Jerusalém celestial, agora olhe lá, novos céus e nova terra. Então, né, a pessoa fica até, imagina João bambo indo para lá e para cá, já estava bambo já, de tanta revelação, não sabia nem mais o que é o que. E aí, volta para cá, vem um anjo, né, num instante ele pensa, nossa, ele é o cara, esse anjo, né, eu vou me prostrar. Então tem esse sentido aqui também. O que você faria? Entende? Então é compreensível. Agora olha o que o anjo vai falar para ele. Ele vai dizer assim, prostrei-me ao anjo. Vimos aqui a fragilidade, né, de João aqui, né? E aí o anjo vai dizer assim para ele, e disse-me, olha, não faça tal coisa, né? Praticamente fala assim, levanta daí, ora, né? Não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu. Ele está dizendo assim, eu sou servo igual a você, homem. Levanta daí, horas. E aí ele vai continuar, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. O que ele está dizendo por isso? Qualquer pessoa que guarda as palavras e as profecias deste livro está no meu nível. É conservo meu. É conservo meu. Guardar onde? No coração. Está no meu nível. Agora, e dos que guardam as profecias deste livro, está no meu nível. Ora, adora somente a Deus. Por quê? Porque Deus está num nível maior. É um patamar maior absoluto. Adora a Deus. Sou conservo que nem a você. Você não tem que prostrar a mim. Você tem que prostrar aquele que é e sempre será. Posse a Ele. Ok? Então essa parte aqui é bem pitoresca e às vezes a gente até acaba ilustrando errado, né? Olha só, vamos ver, porque um texto aqui é incrível porque ele vai clareando o outro, né? Então essa cena ilustra para nós o que o Senhor nos diz ali no verso 7 da nossa Bíblia. Eis que venho sem demora. Fica alerta, né? Fica alerta, não dorme. Não dorme, não tem um instante de bobeira, não sai dos trilhos, não bota tudo a perder agora, porque isso que vem sem demora, pode ser agora, pode ser daqui 1000 anos, não sei, né? Mas não dorme, não tem um instante de bobeira, alerta contra a idolatria aqui. Esse aqui é a nossa segunda referência. Primeiro aqui é o fato de nós guardarmos e praticarmos as palavras deste livro como um instante de esperança. A segunda aqui é um grande alerta para que a gente não durma, ok? E que a gente vive tudo isso, né? A gente precisa viver e mostrar aquilo que a gente está guardando, né? Isso tem que gerar aqui um grande impacto para nós. E agora a terceira palavra de
de afirmação, de ensino, está ali no verso 10 ao 12. Então, se você quiser sublinhar também do 10 ao 12 aqui, você é super convidadíssimo, ok? E aqui a gente já tem uma separação, já, né? Uma separação bem grande. Então, vamos continuar aqui. Está do verso, né? Então, aqui temos até um incentivo a cada um, a prática, né? Que faz parte da sua natureza. Então, leia comigo, né? Esse incentivo. Vamos entender por que é um incentivo, né? E vai falar assim ali do verso 10. E disse-me, não seles a palavra dessa profecia, deste livro, porque próximo está o tempo. Se você quiser sublinhar aí, não seles a palavra do livro, esse é um trecho muito, muito, muito importante, né? Vamos ver por quê. Vamos lá e leia comigo, né? Não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Porém, quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui a gente tem uma separação bem legal. Você lembra que eu falei para vocês aqui, não seles as palavras dessa profecia deste livro? Eu vou até olhar aqui na minha Bíblia, porque a minha Bíblia também está toda rabiscadinha como a minha lição, né? Então, aqui nesse terceiro, a gente, além dessa separação que vai entregar a natureza de cada um, porque conforme a gente vai andando aí mais próximo do arrebatamento da igreja, as pessoas vão abandonando cada vez mais a fé, como a gente já viu em outras aulas. E esse abandono é como se Deus dissesse para nós, já que você está sujo, então vai fundo, se entrega à sua natureza, já que é isso que você escolheu, né? E a gente vai ver um pouquinho disso agora, tá? Mas antes disso, olha a veracidade desse livro, quando ele fala, não seles a palavra desta profecia, né? Ao contrário do Antigo Testamento, quando Deus falava através dos profetas, ele dizia, agora cele a palavra desse livro, né? Como ele falou, parte do livro de Daniel. Por quê? Porque não é para agora. Porque não é para agora, é para o futuro. Então, cele esse livro. Cele esse livro, porque isso é para o futuro, não é para agora, né? Aqui ele não está falando isso, ele está falando, não celes a palavra desse livro. Então, desde quando João escreveu essa carta e enviou para 7 igrejas da Ásia, ele está dizendo que essa é uma palavra que é para todo crente em todas as épocas. O Apocalipse foi escrito, né, para ser uma ilustração de Cristo para todas as igrejas e todas as épocas. Então, essa palavra ela serve de instrução não só para um grupinho de pessoas naquela época, mas também para um grupo de pessoas que somos nós há 1900 anos depois. E para muitos outros que, se Deus quiser, também virão, porque só Ele sabe o dia e a hora, ok? Então aqui, a ideia é que o Apocalipse foi escrito, né, para que os santos sejam mais santos e para que os justos sejam mais justos, né? Então os tempos finais parecem ser tempos de clara separação, vamos dizer, porque ele está dizendo exatamente isso, é o que ele está querendo dizer, né? Por exemplo, vamos ilustrar comigo agora essa separação. Quem é justo ainda faça a injustiça ainda, e quem está sujo seja sujo ainda, mas quem ser santo, então seja mais santificado ainda, e o justo ainda mais justo. Ora, ele está dizendo assim, você escolheu essa natureza, gritou mais alto, então vai fundo, te resta mais nada. Escolheu ser injusto, então vá. O que Deus está querendo dizer aqui é, mas seja igual aos porcos e volte então à lama, igual ao cachorro que retrocede ao vômito. Por que ele está falando? Isso, eu sei que isso soa até pesado, mas não tem coisa pior para Deus, uma pessoa que é morna. E aqui a gente pode até lembrar da igreja de Laodiceia,
uma igreja morna, como fala aqui no Apocalipse também, mas lá no começo do livro. Antes fosse frio ou antes fosse quente, mas não morno. Ora, Deus não quer um crente ímpio ou muito menos um ímpio que é crente. Então aqui tem um grande alerta sobre hipocrisia, né? Ou você é ou você não é. Ou você guarda, ou você não guarda. E se você não guarda, você tem falsos ídolos e acaba adorando aquilo que preenche a sua alma nesse mundo. Ok? Por quê? O que ele está dizendo aqui também não é assim, já que eu estou injusto, Deus não vai me salvar? Não é isso que Deus está dizendo aqui, através dessas palavras, né? Ora, se eu sou injusto, seja injusto ainda, quer dizer que você vai colher os seus frutos eternos, né? Se você escolheu essa vida de imundícia, vai fundo na injustiça, vai fundo naquilo que você escolheu, né? Mas você vai colher os seus frutos eternos, que é a morte interna. Todo mundo tem um viés eterno aqui, né? Ou, se você escolheu a injustiça, vai para a morte eterna. Se você se santificou mais ainda, ser justo, agora você tem uma vida eterna. Então, os frutos daquilo que você faz são eternos, né? As suas escolhas debaixo do sol aqui nessa terra, você desfruta, vamos dizer, aqui. Mas as suas, né? A sua recompensa, vamos dizer assim, é eterna. Alguns não são uma recompensa tão legal assim. Arder no lago de fogo não é uma recompensa legal. Ok? Então, é o que ele está dizendo aqui. E frise bem isso na mente dos seus alunos. Antes, se você quiser, leia até, é um verso muito pequenininho sobre a igreja de Laodiceia. Antes fosse frio ou antes fosse quente, mas não sede morno, né? Então aqui Deus está praticamente descrevendo aqui que ele odeia a hipocrisia. A hipocrisia aqui é ator, né? É ator, é você fingir que você está fazendo alguma coisa que não está aí. Então, sede santo, como eu sou, como fala em 1 Pedro, verso 1, já, né? Até o 16, ok? Então, é isso que Deus está estimulando aqui nesse texto. Sede santo como eu sou, né? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ora, nós já falamos sobre o arrebatamento da igreja, e nós já falamos sobre o tribunal de Cristo. E já falamos sobre galardões aqui também, ok? Se você quiser, você pode voltar à aula sobre o arrebatamento da igreja, ou sobre, aliás, as bodas do Cordeiro. E você vai ver melhor essa situação aqui, para ilustrar esse verso 12 aqui. Muito bem? E agora, por fim, nós temos aqui a nossa quarta, e aqui vai ser a nossa última, né? Mas se você continuar até o final, nós temos 7 advertências aqui muito bonitas, mas aqui nós vamos até a quarta, né? Ainda acrescentei aqui algumas coisas a mais no livro, né? E em quarto lugar, ele deixa claro, né, nos versos 13, eu vou ilustrar para você até o 15, quem entra e quem fica de fora do reino. Então vamos ler comigo. E após isso nós também já vamos encerrar a nossa aula, ok? Então vamos lá. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e eu também sou o último ou derradeiro, como fala a nossa lição, né? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ok? Vamos pegar um lápis comigo? Então, circula aí do verso 12 ao 14, é a nossa quarta advertência, pode ser até a nossa quarta advertência, conclusão, né? E nós vamos ver aqui, para mim é uma parte linda, esse verso 13, você pode fazer uma dinâmica, você pode pedir para os seus alunos escreverem isso na sua lição, sublinhar na Bíblia. Peça para todos os seus alunos levarem uma Bíblia física, né? Uma Bíblia física mesmo, para a aula. Levem caneta, professor, levem, sublinhem, para os seus alunos saberem que isso existe, que isso está na Bíblia, que isso significa tal coisa. E para que através do tempo, com muita oração
que através do tempo com muita comunhão, não só você, professor, mas que os seus alunos possam orar no Espírito Santo e ver, né, e ver a profundidade do texto que está escrito aqui, né? O Espírito Santo ilumina a vida e a mente de cada um, para que nós possamos entender a profundidade e o quanto é importante cada coisa que está na Bíblia, ok? Então, olha só, ali no verso 12, eis que cedo venho e o seu galardão está guardado aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa e o ômega, né? Eu sou. Esse eu sou, se você quiser, está muito convidado a olhar, né? Mas isso é só a título de conhecimento, né? É do seu saber também, né? Para que isso te expanda. Mas para você entender, eu sempre que eu olho esse texto, eu lembro de como Deus se revelou para Moisés. Ele se revelou como o eu sou, né? Então, aqui nesse texto a gente falou várias vezes que essa revelação foi através dos tempos para todo crente, toda igreja. Mas é impressionante que o mesmo Deus nosso, o Deus que falou através dos profetas, significa que ele se revelou de forma gradativa através dos tempos. E do começo ao fim ele vem se revelado. E eu acho lindo esse texto. Para mim é a conclusão mais linda. Eu sou, ele vai dizer. Eu sou o alfa e o ômega. Significa que tá falando aqui de tipo uma contagem de tempo. Aqui está falando de cronologia mesmo, né? Uma contagem de tempo, né? Então é o primeiro e o último, mas está falando de tempo, né? Eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto, né? Eu sou o princípio e o fim. Está falando de cronologia aqui ainda, está falando dessa contagem do tempo. Eu sou o princípio, mas eu também sou o fim. Agora, eu sou o primeiro e eu sou o último, o derradeiro. Aqui já mudou o sentido do texto, né? Ele está falando, eu sou o primeiro, eu sou a origem, eu sou o canal. Tudo começa por mim. Eu sou a origem, eu sou o princípio e eu sou o último, o derradeiro, eu sou o escatom. Daí que vem a palavra escatologia. Ele vai dizer, eu sou o escatom. Todas as coisas começam por mim e todas as coisas terminam em mim. Isso é glorioso. Saber que o nosso fim é Deus. É uma vida de glória com Ele. E parece que Ele está dizendo assim para João, filho, eu sou a origem, mas eu sou o fim, eu sou o escatom de todas as coisas, né? Então, eu sou a consumação de todas as coisas, sou eu. Tudo termina em mim. Então, aqui está falando de propósito e não mais de cronologia ou contagem de tempo, ok? E aqui vem a grande separação, né? Que ele vai dizer, ó, bem-aventurados aqueles... Quer sublinhar comigo? Sublinha aí, ó. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Sublinhe só essa parte. Para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar, essa parte você pode sublinhar, entrar na cidade pelas portas. Aí o verso 15, que não está aqui, mas você pode ler também, está escrito aqui, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, os hipócritas e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Olha só, eu vou comentar aqui bem rapidinho com vocês, porque a nossa aula já ficou grande demais e a gente não vai dar continuidade para explicar o que é cada um disso aqui para vocês, tudo bem? Mas olha só, então aqui ele vai falar quem entra e quem fica de fora e perceba, ó, isso aqui é bem rapidinho, tá? Perceba que aqui, quem entra, que é no verso 14, ele está dizendo, ó, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, não está especificando nada. Agora, né, só está falando aqueles que entram mediante a vestidura dos seus santos e que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles, né, que são restaurados, que são renovados, né? Está falando disso, de renovação, restauração. Então é isso o sentido aqui que ele está falando, né?
Agora aqui já no verso 15, está falando quem fica de fora, né? E aqui tem uma descrição do caráter, tem uma descrição de cada um. Perceba que é como se ele cita assim, quem fica de fora é fulano, 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 fulano e fulano, né? Quem entra no céu não tem, só tem uma descrição, que lavam suas vestes, né, pelo sangue do Cordeiro. Então é aqueles que foram, tá falando aqui de graça, né? Então essas pessoas que entram pelas portas, está falando que são pessoas que receberam a graça, que receberam perdão, né? Que decidiram, então, passar aí por uma vida de renovação, de restauração, de regeneração, entende? Essas são as pessoas que entram. Essa aqui, esses 3 R's aí, são as pessoas que entram. Agora, os que ficam de fora, tem uma larga escala aí, que tem outras palavras também, né? Aqueles que ficam de fora são ali citados, quem fica de fora. Então aqui está falando da descrição do caráter dessas pessoas que ficam de fora. Perceba que as pessoas que entram são regeneradas. Então já foram essas que ficam de fora, só que foram regeneradas, perdoadas, receberam a graça de Deus, guardaram a palavra dessa profecia no coração, viveram, foram com Deus em glória, ok? Agora os que ficam de fora, esses são aqueles que fazem boas obras, mas a conduta, o caráter deles não é um caráter, é uma conduta correta. Não guardaram a palavra deste livro no coração, não enxergaram Deus, não viveram Deus enquanto terra, enquanto mundo debaixo do sol, nesse tempo, nessa época, nessa era, entende? Essas pessoas levantaram contra si falsos ídolos, falsos, né, profecias, né? Essas pessoas aí caíram, viraram hipócritas, ok? Antes fosse frio. Então essas pessoas são frias demais ou elas são mornas. Também elas acabam levantando falsos, né, profecias. É mais ou menos isso aí que o texto está dizendo. A gente não pode mais continuar porque já foi, né? Continuar aqui já dá praticamente outra aula até o fim. Mas eu vou ler com você a introdução do texto porque ela é importante, tá bom? Então olha só. Com tudo o que vimos ao longo deste trimestre, devemos tomar cuidado para não fazer do estudo da escatologia um filme de terror, né? Porque é muito comum quando acontece alguma coisa, algum acidente, acontece uma muvuca, uma situação, né? Às vezes, igual, por exemplo, essa semana aqui em Blumenau, aconteceu uma tempestade e, sabe aquelas tempestades de vento, já foi carregando tudo em mesa e cadeira e tudo. E aí minha mãe chegou, meu Deus, parecia o Apocalipse. Essa era a reação dela. Então olha como o Apocalipse na nossa vida virou praticamente uma cultura de filme de terror, né? A gente não vê mais o Apocalipse como um conjunto de eventos que Deus une para fazer a sua justiça, mas que toda essa justiça, a esperança, é uma esperança para todo crente, em toda época, em toda situação, ok? Então a gente não olha mais para o Apocalipse como se fosse, nossa, uma mensagem de esperança, mas como um filme de terror. Então por isso que todas as aulas a gente sempre veio, todos nós juntos aqui, criamos essa conclusão. Ei, mensagem de esperança. Vamos viver isso com muita dignidade, com muita conduta, né? Isso hoje, né? Muito bem. Um filme de terror. Para o crente, a escatologia trata de uma grande mensagem de esperança. Os eventos das últimas coisas demonstram que o plano de Deus serão cumpridos cabalmente ou perfeitamente, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por intermédio da palavra de Deus e do Espírito Santo, seremos sempre renovados e teremos esperança. Guardar isso no coração, que a palavra de Deus que está aqui para todo crente, que bom, glória a Deus que nós temos liberdade para estudar, porque tem pessoas que não têm essa possibilidade, né? Então a palavra de Deus que veio, está em nós, pode estar em nós, né? Por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus, né? Por intermédio do Espírito Santo, nós podemos viver isso de forma perfeita, né? Porque às vezes a gente olha a Bíblia e fala, mas eu não posso ser essa pessoa, isso está muito longe daquilo que eu posso ser. Mas aí vem Cristo e vem, ei, sede santos como eu fui,
Se eu fui conseguir vencer, você também consegue. Não se preocupe, porque eu deixei um consolador que vai te ajudar, vai te orientar, vai te consolar, vai te abraçar, né? Vai te levantar. Ei, eu consegui. Você também consegue. Não está sozinho. É difícil muitas coisas, mas ei, tudo que nós fazemos é para honra e glória de Deus. Assim como essa aula e assim como as suas aulas. Seja para honra e glória de Deus. E aqui eu termino essa lição. Eu muito te agradeço por ter estado conosco aqui em todas essas pré-aulas juntamente. Espero que isso tenha agregado a sua vida. Espero que isso faça de você um cristão melhor, né? Um crente melhor. E que, como a lição disse, sede mais santificado ainda, sede mais justo ainda, sede mais crente ainda. Amém? Transmita isso com todo amor e carinho. Não se esqueça, use aquilo que Deus colocou em você. Se você fez, né? Eu tenho esse jeitinho de te dar aula, adoro vasculhar aquilo que a Bíblia realmente diz. Mas ei, se você tem outro jeitinho, gosta de uma dinâmica, se você não fala assim, né? Eu não quero que vocês imitem o jeito com que eu dou aula. Eu quero que vocês usem tudo aquilo que Deus colocou em vocês, o jeitinho que Deus fez vocês, e vocês possam, a partir daí, ter a aula da melhor qualidade. A única coisa que nós devemos imitar dos nossos referenciais é a conduta de vida deles, um caráter. Se lembra que a mensagem de fé, de esperança aqui, eu sempre digo, né? Se é uma verdade prática para segunda-feira, nós temos que ter obediência, nós temos de ter na nossa vida fidelidade. Se lembra que a fé se apoia no caráter de Deus. A fé se apoia no caráter de Deus, por quê? Porque Deus não muda, né? Deus não muda, Ele não pode negar a si mesmo. Então, a nossa fé se apoia no caráter de Deus e o nosso caráter é mudado a partir daí também, ok? E esperança, uma vida de esperança, né? Conhecer a Deus é isso. Colocar essas 3 coisas em práticas na segunda-feira, que é o que o livro da escatologia vai nos dizer, né? Ter uma vida de diligência e sempre nutrido pelo amor, que vem por meio do Espírito Santo, que eu espero que habite até o último instante em mim e em você. Amém? Fiquem com Deus.